Olá pessoal, de volta para o canal, analisando agora uma série que ficou muito tempo em alta. Tô atrasadinha no tempo? Não sei. Eu sei que eu fui instigada a assistir e passei um tempo resistindo Breaking Bad. Vem comigo, vamos conversar sobre isso? E para quem não me conhece, eu me chamo Abnilza Duran, sou psicóloga clínica analista do comportamento humano. Vou deixar aqui embaixo os meus contatos para você me acompanhar. Deixa aqui a sua curtida, se inscreve, deixa a sua sugestão, deixa seu comentário. Vim aqui gravar Breaking Bad a pedido de algumas pessoas que mandaram direct, outras mandaram e-mail. Gente, confesso que eu tive resistência nos primeiros episódios, acho que delongou demais, porém teve ali algo no início que já me chamou a atenção. Tudo funcionando bem, tudo funcionando normal, até que começa a ver que tinha um trabalhador ali aparentemente honesto, infeliz na sua carreira profissional, se sentindo um fracasso. Um homem que estava ali demonstrando um problema em sua autoestima e autoconfiança. White não estava feliz com seu trabalho de professor, parecia já estar cansado, desacreditado. No contraturno, trabalhava com uma coisa que não tinha nada a ver com seu interesse e nitidamente ele não era feliz, que era naquele lava-carro, lava-jato, né? E eu lembro que tinha cenas que a sua tristeza, o seu fracasso com sua autoestima, e era um problema ali que a gente fala na psicologia relacionado à virilidade, do quão poderoso, bem resolvido esse homem se sente no contexto social. E nitidamente White não se sentia bem sucedido em nada em sua vida. Gostava da sua família, se sentia bem com ela, mas se sentia um tanto incapaz de atender aquelas expectativas de sustento e de sucesso profissional. Era nítido que ele não era um homem feliz, um homem realizado, e no seu aniversário de 50 anos, é isso? É isso, produção? Fica essa pergunta no ar. Bam, 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 bam. Happy birthday. E o seu cunhado Hank, todo cheio de uma autoestima que inclusive estava excedendo, conseguiu naquela situação trazer toda uma atenção para ele. Ele se sentia extremamente orgulhoso do seu trabalho, que não era um problema, mas ele sempre trazia atenção social para o homem poderoso e de sucesso que ele se tornou enquanto policial. Era como sempre estar mostrando para White, olha só o quanto que eu sou um homem de sucesso, dei certo. E parece que soava para White como, olha, como eu dei certo e você é um simples professor. É uma questão de virilidade, gente, de poder. Não há problema você se sentir bem com a sua profissão. A questão de Hank era outra. O quanto que ele se mostrava e também se escondia naquela profissão. Tudo girava em torno daquela profissão. E ele sempre se colocava nas conversas num patamar que, que o cara dominava a atenção social. E é uma forma de que a gente fala na psicologia de talvez uma possível disfunção da sua forma de se ver enquanto homem. É uma questão de virilidade, gente. Olha o quanto eu excessivamente quero provar o meu poder, a minha força, a minha potência. É uma questão de virilidade tanto quanto White, que se sentia extremamente fracassado. Quando White recebe o diagnóstico, aquilo desequilibra ele de tal forma e no seu momento ali de tristeza, ele vai buscando uma outra forma de viver a sua vida e é quando ele tem a oportunidade de ir com o Hank numa investigação e é onde ele conhece o Jesse. O Hank não era aluno do Walter. Ah, é verdade. Ele já conhecia o Jesse, reconhece o Jesse naquela situação. Jesse é um garoto lutando sempre com o seu sentimento de apego mal resolvido. Ele foi, na sua história, desamparado. Ele não recebeu o apoio familiar, apesar que essa família já estava sofrendo com pigma em relação à sua dependência química. E o que acontece muito com as famílias, às vezes, é que tentando fazer com que os filhos acreditem nos mesmos valores e princípios
pode exigir desses filhos aquilo que eles, enquanto filhos, não conseguem ou sabem lidar. Jesse não sabe lidar com as pressões da família, a família não sabe lidar com o comportamento de Jesse, e ele encontra na dependência química uma forma de regular esse desamparo e esse afeto. E é na dependência química que ele encontra uma família, a forma como ele trata os seus amigos, o que é muito comum mesmo. A dependência química vem sempre com uma história de alguém que tem um problema de apego familiar, apego parental. E quando vai mostrar a cena dos pais do Jesse, a forma que conduz e educa o seu irmão mais novo, mostra que também é um contexto em que esses pais criam muita expectativa e exercem muito controle, demandando uma perfeição que Jesse não conseguiu responder e Jesse escapa. E é bem o que acontece na vida real. Quanto mais você tenta controlar alguém, mais chances dela escapar e se afastar, mais difícil vai ficar a relação familiar. Jesse está sempre buscando, através dessa história de dependência química, uma relação de apego. Ele se apega muito a quem ele estava trabalhando. Inclusive, no decorrer da série, ele vai mostrando uma dificuldade de usar as pessoas. Ele sente, ele fica entristecido quando tem que fazer um mal para alguém, quando ele tem que matar alguém, porque o que ele estava buscando na vida inteira era sempre pessoas, era sempre um apego, um vínculo que fizesse sentido. E de volta e meia ele estava buscando essa família, mas esse apego não era correspondido. Do outro lado, tinha um White aparentemente muito amado, muito querido, mas esse problema de como ele se via levou ele a escolher através do crime, né, uma forma de se realizar. No primeiro momento não é consciente para ele os problemas psicológicos, e eu acho que nem no primeiro nem no último ele estava consciente, mas tem um dado momento que lá na frente ele consegue criar um personagem que é o Heisenberg, que na verdade nada mais é uma construção psicológica dele de um novo ser humano, onde ele consegue nesse personagem ser quem ele gostaria de ser, onde ele consegue ser viril, onde ele consegue ser o cara forte, o cara reconhecido, poderoso, mas que jamais ele conseguiria ser sendo o White, porque quebraria seus princípios e valores e decepcionaria muito a sua família e a sociedade. Então ele consegue realizar seus desejos e suas perversões na figura do Heisenberg. Isso a série vai mostrando o quanto que com o tempo, quanto mais ele vai estruturando essa nova personalidade, mais perverso ele vai ficando, mais difícil vai ficando se relacionar com ele, porque chega um momento que ele deixa de ser White e ele assume em tudo que ele é aquele Heisenberg. É nesse percurso que a gente vai vendo tanto que um comportamento antissocial, por exemplo, uma psicopatia, se desenvolve ao longo da vida. Dentro dos seus problemas não resolvidos, dentro da tentativa de resolver um problema sem buscar uma ajuda adequada para aquilo, porque ele é resistente à ajuda. Ele teve resistência de receber a ajuda que de fato ele precisava. Quando ele vai buscar na produção de metanfetamina um sustento para sua família, nitidamente, psicologicamente falando, não é só um sustento. O sustento é uma desculpa para ele conseguir viver seus desejos, se realizar, ser aquilo que na sua vida real ele não consegue ser. E isso vai tomando uma proporção. Então todos os valores e princípios que eram inegociáveis passam a ser negociáveis. Todos os valores que eram importantes deixam de ser importantes, porque agora ele está querendo provar para si mesmo e para quem está em volta dele o homem que ele consegue ser. E ele vai tomando prazer em amedrontar as pessoas, em cometer os crimes, e ele vai perdendo a sensibilidade a isso. Vai perdendo porque o foco dele é provar a potência dele. Tanto que as disfunções sexuais, inclusive, que ele tinha, né, anterior ao laboratório, começa a deixar de existir. Ele começa a ter uma vida sexual mais ativa e cada vez ficando mais agressivo, porque a sua dificuldade sexual
ela estava relacionada a como ele se via enquanto homem. E o que é muito real, gente, no consultório, no dia a dia do trabalho do psicólogo, a gente vai lidar com um público masculino que também vai apresentar disfunções sexuais, baixa libido, baixa frequência, e tudo isso está relacionado à forma como a pessoa se vê. O quanto eu estou feliz comigo vai dizer o quão bom eu serei na cama. E é isso que acontece com o White no decorrer que ele vai se encontrando. O White vai perdendo a sensibilidade para tudo aquilo que antes era importante, os seus valores com o ser humano, com a família. Com o tempo ele vai abandonando, porque ele vai se voltando para um foco de tornar-se um homem forte. Ele vai investindo tanto na sua autoestima, na realização, ele vai vivendo tanto essa realização pessoal que ele começa a viver um mundo paralelo. E tudo aquilo que era importante deixa de ser importante. E é interessante como a série mostra nitidamente o quanto que uma pessoa em problema psicológico, porque é isso que acontece com White, ele vai desenvolvendo um problema psicológico. Ele já tinha, porém estava ali quietinho, né? Aquele nível de tristeza e de decepção já era um problema psicológico em decorrência da história dele. Com o diagnóstico, a forma como ele lida com esse diagnóstico, como ele lida com o adoecimento e como ele vai buscar recursos diante disso para sua família, é uma forma que nitidamente prova que ele tinha ali problemas psicológicos que foram se fortalecendo, sintomas depressivos, sintomas ansiosos, e com o tempo isso vai tomando uma estrutura tão forte que quem está em volta dele vai adoecendo. A esposa vai tendo um adoecimento psicológico, ela vai tendo um sofrimento intrínseco, ela vai entrando em estado de recorrência de sintomas depressivos, de ansiedade, aquela aflição para lidar com as mentiras dele, para entender o que está acontecendo com ele. O filho também vai entrando numa espécie de sofrimento, assim como sua cunhada, como também tinha um problema psicológico e provavelmente era transtorno obsessivo compulsivo, TOC, né? A gente pode ver ali na série, tem diversos padrões da forma dela organizar, das cores, a forma como ela lida com estresse, os seus episódios de cleptomania. Também tendo um problema psicológico, quanto que isso gera um sofrimento para seu esposo e para os demais familiares. Ou seja, quando uma pessoa tem um sofrimento psicológico e a forma como ela lida com seus problemas psíquicos vai ter uma influência direta na vida de quem convive ali tão perto. E é bacana como a série vai mostrando como cada um tem seus problemas e seus dilemas. Como que Jesse resolve a sua dependência afetiva, né? Tanto que o Jesse busca o apego através dessas relações que ele mantém através da dependência química. Chega um momento que ele, ganhando muito dinheiro, ele abre as portas da casa para todo mundo, dá substância livre para todo mundo e vai buscando ali uma relação muito desorganizada com as pessoas. As relações de Jesse são relações de quem está sempre buscando um apego e tendo um fracasso atrás do outro, né? Ele perde as namoradas, acontecem situações trágicas na vida dele, essas pessoas são tiradas da vida dele, os pais recusam o contato e isso vai afetando muito a forma como ele se relaciona, entende o amor e entende o apego. Por outro lado, ele cria uma relação com White que é muito semelhante a uma relação de pai e filho, mas é uma relação muito ruim, porque o White já estava desenvolvendo uma perversidade usando da vulnerabilidade de Jesse, que no início fica parecendo que era uma relação de amor, mas era uma relação de um apego desorganizado. Era uma relação de duas pessoas com sérios problemas de autoestima e de autoconfiança que se encontram e não conseguem ali ter muita coisa boa para oferecer um para o outro. E aí quando Jesse começa a acreditar num apego paterno, White estava usando ele ao seu benefício. Breaking Bad vai mostrando a história de alguém que aparentemente, um simples cidadão, desenvolve um problema psicológico a partir de diversos sofrimentos e diversas adversidades. E a forma como a pessoa lida com a sua história, a forma como a pessoa lida diante de um diagnóstico de saúde, a forma como ela tenta resolver o seu problema pode tornar um problema muito maior, porque sozinho a gente
gente não se faz, sozinho a gente não tem saúde mental, sozinho a gente não resolve os problemas. E esse foi o maior engano de White, achar que sozinho ele iria resolver os seus problemas. E na verdade, sozinho ele adquiriu mais problemas e gerou problemas a quem ele dizia amar. No final, o seu problema não foi resolvido. Ele continuou vivo, porém sem família, bastante dinheiro e nada disso deu aquilo que ele necessitava ou precisava. Breaking Bad faz a gente pensar o quanto que os problemas psicológicos estão ali permeados na nossa vida e vai mostrando de diversas formas, em diversos personagens, como que a forma como a gente lida vai nos afetar no nosso cotidiano. Hank, quando sofre o acidente, como ele lida com a perda da função das suas pernas, por exemplo, como que ele lida com aquela breve paralisia, como ele tenta resolver. E ele realmente é cheio de orgulho, porque quanto mais viril tenta ser, mais difícil é numa situação de vulnerabilidade e fracasso, porque eu sou todo poderoso, eu não posso estar nessa situação, então se eu estou nessa situação, logo eu não presto. Hank teve uma dificuldade em aceitar, em fazer o luto temporário da sua vida, da perda de algo especial. Com o tempo ele foi se encontrando ali no caminho e percebendo que ele também tinha suas vulnerabilidades, assim como a Mary também tinha suas. E é bastante interessante que terapeuta, todos esses personagens precisavam passar por um. E interessante também o quanto que a série foca que quem precisava de um terapeuta era a Marie, mas ela não era a única que apresentava instabilidades psíquicas. O fato dela ter um diagnóstico e assumir isso fazia parecer que ela era insana da família, mas na verdade, quando a gente vai olhar cada personagem, não tinha ninguém lúcido. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa análise de Breaking Bad. Eu acho que dá pra gente ficar muito tempo aqui. Espero que você tenha entendido o quanto que você, qualquer um pode desenvolver um transtorno psicológico, pode desenvolver uma psicopatia sim, não tem gene de problema psicológico, tem fatores genéticos, existem os fatores genéticos, eles são muito baixos, os maiores fatores é a nossa história de vida, história de situações estressantes, como White passou por muitas situações estressantes, história de apego familiar, como foi a história do Jesse, qual foi a história parental, como que essa família lida com os fracassos desse filho, como que a família lida com esses padrões de exigência. É a nossa história conforme ela acontece, é a nossa história com os acertos e os erros, que somando a nossa vulnerabilidade genética, pode nos trazer ou não um problema. Eu te espero no canal, nós vamos analisar o filme É o Caminho e é isso, passa aqui, deixa a sua sugestão, é muito bom ter você aqui. Foi, gente, faltou nada. Caio, faltou nada. Fala comigo, Caio. Gente.